Eu sou o Shaul, nós estamos aqui no canal Palavra de Al, para juntos, irmãos, estudarmos a palavra e para trazer revelação, para trazer conhecimento ao povo Ialdim. E esse vídeo eu dedico ao povo Ialdim. Esse vídeo é para os irmãos Ialdim, ou seja, vídeo para os irmãos Ialdim, aqueles que já sabem que são irmãos Ialdim e aqueles que ainda nem sabem que são, mas que são Ialdins, mas não sabem ainda que são. Então esse vídeo eu dedico a todos nós Ialdim, povo de Ial. É um prazer nós estarmos aqui, irmãos, para nós estudarmos as profecias. E nós precisamos entender que as profecias, elas se desenvolvem, elas se desenrolam, elas se revelam pelo o mecanismo que Ial assim decidiu trazer. As profecias, elas não são de particular interpretação, melhor dizendo. Elas não têm uma interpretação particular da parte do homem, mas a interpretação dela é particular da parte de Ial. E Ial achou por bem revelar as profecias junto com os acontecimentos paralelos, junto com a história geral. Por isso é importante a gente buscar conhecimento a respeito dos fatos que a Bíblia narra, para podermos entender o que Ial quer que entendamos. E o sistema historicista é o melhor sistema para que se conheçam as profecias. E nós precisamos ficar atentos, meus irmãos, porque é através do conhecimento histórico, junto com o conhecimento bíblico, que as profecias se desenvolvem, se desenrolam. E, evidentemente, através da vontade de Ial, porque Ial, ele desenrola, desenvolve, desvenda as profecias para os seus servos, os profetas. Nem todo servo de Ial é profeta, irmãos. Nem todo servo de Ial é profeta. Uma coisa é ser servo, outra coisa é ser profeta. Quem são os profetas? Aqueles a quem Ial escolheu e que tem alguma capacidade dada por Ial para tratar desses assuntos, profecia. Eu reconheço que o dom da cura, eu não tenho o dom da cura, até esse momento eu não sei se tenho o dom da cura, mas o dom de receber as revelações de Ial e tratar dos assuntos dele com amor, coerência, com domínio próprio e, sobretudo, com uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que nessa luta, no grande conflito entre o bem e o mal, existe uma dificuldade para nós de sabermos quem é trigo e quem é joio. Por isso, quando os apóstolos, na parábola, disseram para Ialcha, quer que vamos lá arrancar o joio? O que Ialcha falou? Não, deixa o joio crescer junto e na colheita os anjos saberão fazer a separação. Então, irmãos, é muito difícil, é muito complicado lidar com as coisas de Ial, tendo que ter esses cuidados de não machucar ninguém, de não rotular ninguém com um rótulo de joio. A gente não cabe, não está escrito na testa de ninguém. Aqui está escrito, sou trigo, sou joio. Não está escrito isso na minha testa aqui, entendeu? Então, por isso que é difícil a gente lidar com essas coisas. Mas quando eu estava falando, a gente precisa entender, irmãos, o motivo, o mecanismo da história para podermos, então, ter uma revelação ampla, limpa e plena das profecias de Ial. Porque Ial, irmãos, ele não dá uma profecia de particular interpretação da parte dos homens. A particularidade das profecias de Ial é de Ial. A interpretação tem que ser a dele, não pode ser a nossa. Não pode ser aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Nós não somos ministros de achólogo. Nosso ministério não é ministério de achólogo, acho isso ou acho aquilo. Nosso ministério é ministério do sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Mas sem mais delongas, eu quero abrir aqui para vocês, irmãos, o Wikipédia e trazer um assunto muito importante
sobre o nascimento do Mashiach. A gente precisa entender a respeito do nascimento do Mashiach para que a gente possa ter a interpretação profética da maneira correta. Mas eu estou aqui com a Wikipédia aberta aqui e vou ler com vocês aqui. Ó. Esta página cita fontes, mas que não cobre todo o conteúdo. Ajuda a inserir referências, encontre fontes aqui nessas bases aqui, ó, no Google, notícias, livros acadêmicos, e isso foi colocado aqui em setembro de 2020. Esta página ou seção foi marcada para revisão devido à incoerência ou dados de confiabilidade duvidosa. Se tem algum conhecimento sobre o tema, por favor, verifique e melhore a coerência e o rigor deste artigo. Considere colocar uma explicação mais detalhada na discussão. Fevereiro de 2008. Então, irmãos, eu quero dizer aqui para vocês que aqui a própria Wikipédia, ela está dizendo que ela recebe sugestões e com conhecimentos históricos. Alguém pode sugerir mais coisas a respeito desse assunto que nós vamos estudar aqui. Mas toda a discrepância que a gente vai encontrar dentro do assunto que a gente vai estudar aqui, elas não interferem o foco principal, que é o nascimento do Mashiach. E como que a gente vai descobrir que o Mashiach, de fato, nós já sabemos que ele é 7, o Pai é 1 e nós somos 44. E pelo fato do Mashiach ser 7 e ele ser o ancião de dias, porque é ele que fecha o tempo e é ele que abre o tempo, ou fecha a era e abre era. Entendeu, irmãos? E nós vamos estudar aqui, e eu mais para frente vou mostrar para você que o Mashiach, ele nasceu, a Wikipédia vai mostrar, ele nasceu no ano 7, antes de fechar a era para entrar no ano 4000. Ele nasceu no ano 3.993, ou seja, no ano 7, antes de começar o ano do tempo do Mashiach. Antes de começar o ano do tempo do Mashiach. Ele nasceu no ano 7, antes de começar a contagem do ano da nossa era, do nosso tempo. Ou seja, a nossa era, quando eu falo, é a era do ano em que o Mashiach inaugura o ano 4000, porque é o Mashiach que inaugura o ano 4000. Ele abre o ano 4000 com o seu nascimento. E nós vamos ver isso aqui na Wikipédia. Vamos continuar a leitura. Muito bem, meus irmãos. Nota para outro significado. Veja Herodes, desambiguação. Herodes em hebraico, é aqui eu não sei pronunciar, irmão. Aqui em grego, também conhecido como Herodes ou Herodes o Grande. 74, 73 antes do Mashiach. Antes do Mashiach. Jericó, 4 AC ou 1 AC. Foi um rei do território da Judéia, como representante, rei cliente do Império Romano. Por que ele era rei cliente do Império Romano? Porque foi o Império Romano que colocou ele lá. Entre 37 antes do Mashiach e 4 antes do Mashiach. Por que 4 antes do Mashiach, irmãos? Por que 4 antes do Mashiach? Porque Herodes morreu no ano 4 antes do Mashiach. Por isso o Mashiach, como eu falei para vocês, ele vem para fechar o ano 3000, ou seja, nasceu no ano 3.993, ou seja, uma semana antes de fechar o ano 3000, para entrar no ano 4000. Muito bem, descrito como um louco que assassinou sua própria família em inúmeros rabinos. Herodes é conhecido por seus colossais projetos de construção em Al-Shalom e outras partes do mundo antigo, em especial
a reconstrução que patrocinou do segundo templo, naquela cidade, por vezes chamado de Templo de Herodes. Deixa eu ver como é que está, se vocês estão... Dá para me acompanhar na leitura aqui. Dá. Muito bem. Neto de... Peraí, deixa eu voltar aqui em cima só um pouquinho, que ali tem a marca d'água que está tampando. Projeto de construção em Al-Shalam e outras partes do mundo, em especial a reconstrução que patrocinou do segundo templo. Naquela cidade, por vezes chamado de Templo de Herodes, alguns detalhes de sua biografia são conhecidos pelas obras do historiador romano judaico Flávio Joséfo. Seu filho, Herodes Arquelau, tornou-se etnarca da Samaria, Judéia e Edom, de 4 a 6 depois do Machia, e foi considerado incompetente pelo imperador romano Augusto, que tornou o outro filho de Herodes, Herodes Antipa, soberano da Galileia, de 6 a 39 depois do Machia. Esse DC aí, vocês sabem o que é, eu não quero falar. Mas eu coloco aí que é depois do Machia, ou depois de Alcha. Deixa eu baixar aqui, irmão, para nós continuarmos aqui, porque para a gente entender tudo que a gente precisa entender, é necessário nós sabermos quando Herodes morreu e, como eu disse, e Alcha, ele veio para fechar, porque ele é o que fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. Ele é o ancião de dias. Então ele tinha que vir, tinha que ter nascido no ano 3.993 para poder fechar, para poder fazer a passagem do ano 3.000 para o ano 4.000. Herodes era filho do Idumeu Antípatro e de Cipros, uma mulher de procedência árabe. O povo de seu pai fora um dos principais rivais dos judeus na antiguidade, e segundo a Bíblia, foi a presença dos idumeus que compeliu o povo de Mash, que a gente sabe que aí está aí, e a realizar uma travessia muito mais demorada após a saída do Egito, antes de chegarem à Terra Santa, ou à Terra Pura, né? A época do rei Asmoneu, João Hircano, a Idumeia, fora conquistada e a maioria dos seus cidadãos obrigados a se converterem ao judaísmo, exceto aqueles que se refugiaram no Egito ou nas terras da antiga Síria, como aconteceu com os ancestrais de Herodes. A maior parte do que conhecemos sobre sua vida nos é narrada pelo historiador judeu Flávio Joséfo, que provavelmente usou o trabalho de Nicolau de Damasceno como fonte, porque quando termina Nicolau, na época que Arquelau, o relato de Joséfo se torna mais resumido. Segundo Joséfo, a legitimidade de seu reinado era contestada pelos judeus, por ele ser um idumeu. Numa tentativa de obter essa legitimidade, ele casou-se com Mariana, uma asmoniana, filha do alto sacerdote do templo. Ainda assim, ele vivia temeroso de uma revolta popular, razão pela qual teria construído como refúgio a fortaleza de Massada. Olha só, preste atenção que a fortaleza de Massada ela é fundamental na história. Até o nosso irmão Romilson lá no canal dele, ele fala muito dessa cidade. Em 40 antes do Machia, quando Matatias Antígono, o último rei da dinastia Asmoneia, entrou na Judéia com a ajuda de uma potência vizinha, Herodes fugiu para Roma, onde Antônio lhe entregou a realeza da Judéia, que assegurou com um exército romano, com o qual derrotou Antígono em 37 antes do Machia. Em 37 antes do Machia, ao cercar e ao Shalam, Octaviano, o futuro imperador Augusto, após a batalha de Ácio, em 31 antes do Machia.
Deixa eu ver se a leitura, porque eu estou lendo aqui em tela grande, irmão, e vocês aí vão ler numa tela menor. Deixa eu ver se está passando a leitura para vocês toda. Tá. A sua corte era helenizada e culta. Ele fundou as cidades gregas de Sebástine, Samaria e Cesareia, Palestina. Com o seu belo porto, construiu fortalezas e palácios, incluindo Massada, e o magnífico templo. O Heródio presidiu aos Jogos Olímpicos. Herodes destronou os reis da dinastia Asmoneia, que tinham governado Israel por mais de um século. Ou Israel, né? Por mais de um século. Essa dinastia tinha contado com o apoio dos saduceus. Por isso Herodes era mal visto entre os saduceus. Em contrapartida, ele pôde contar com o apoio da facção moderada dos fariseus, conduzida por Hileu. Contou também com o apoio dos judeus da diáspora, mesmo naquela época, de número considerável. Já a relação com os essênios era mais complicada. Por um lado, os essênios detestavam Roma e não aprovavam que Herodes governasse em nome de Roma. Por outro lado, Herodes era um amigo de Menahem, o essênio, e respeitava os essênios. Por ele ser amigo dele, então ele tinha um respeito pelos essênios. Fez construir várias obras em seu reino, cuja monumentalidade ainda hoje é admirada. Delas, subsiste como documento mais bem conservado o túmulo dos patriarcas em Hebrom. Ao morrer, possivelmente, preste atenção, irmãos, ao morrer, possivelmente em 4 antes do Machia, Herodes deixou disposta em testamento a partilha do reino entre 3 de seus filhos sobreviventes, Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Foi durante seu reinado que nasceu Iauxa. Segundo a narrativa bíblica, Herodes foi visitado pelos 3 reis magos. Não vamos considerar isso aqui não. Que foram adorar o rei dos judeus. A gente sabe que isso aí é fermento. Não teve rei nenhum para adorar ninguém. Iauxa não podia ser adorado. Herodes pediu aos magos que seguissem para Belém e que depois voltasse para reportar se tinham conseguido encontrar a criança. Porém, os magos foram avisados em sonho a seguir outro caminho e não passaram por Herodes, que mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade para cima. Então, irmãos, nós vimos até esse momento que a história narra que Herodes morreu no ano 4 antes de Iauxa. Antes de Iauxa fazer a passagem do ano da era 3000 para 4000, porque é Iauxa que faz essa passagem. É ele, o ancião de dias, é ele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E ele veio, irmãos, exatamente no ano 3993, ou seja, 7 anos antes de fechar a era de 3000. Quando é que fechou a era de 3000? Quando teve a passagem de 3.999 para 4000. E Iauxa, quando chega no ano 4000, Iauxa chega nesse ano com 4 anos. É fantástico, irmãos. É maravilhoso a gente entender essas coisas. Ele chega para abrir o ano 4000 com 7 anos de idade. E por que ele teve que abrir o ano 4000 com 7 anos de idade e ao mesmo tempo fechar o ano 3000 com 7 anos de idade, irmãos? Porque ao ele nascer no ano de 3.993, evidentemente num 15 de Nissan, ele completou 7 anos, irmãos, exatamente quando terminou o ano de 3000, a era de 3000 e abriu a era de 4000. E ele fecha a era de 3000 com 7 anos
e abre a era de 4.000 com 7 anos, irmão. Por isso ele é o número 7. Que coisa fantástica. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ele é o 7 por conta disso. Iau é 1. Nós somos 44, irmãos. Nós somos 44. E se levar para o somatório, irmãos, trazendo para o somatório, 1 e 7, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. E a nossa comunhão é com o pai e com o filho. Não tem 3, é com o pai e com o filho. Por isso a gente pode pegar o 16 e dividir por 2. Qual é o número que vai dar, irmãos? 8. 8 é o número de quê, irmãos? Número de vitória. Porque é no 8º milênio que a morte vai ser tragada, que a morte vai ser derrotada. O 8º milênio é o ano da vitória. Isso é tremendo, irmãos. Isso é fantástico demais para nós. Isso é grande demais. E nós precisamos, irmãos, levantar nossas mãos para o céu e agradecer a Iau dos Exércitos por nos dar essa revelação, por nos dar essa interpretação. E esse estudo que eu estou trazendo hoje, irmãos, vai depender do entendimento final, para nós entendermos, de fato, quando será o arrebatamento. E isso falando com toda certeza, 100% de certeza, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Entender esse assunto, entender que Yahshua veio fechar a era de 3.000, ele nasceu em 3.993, porque ele tinha que, quando fechasse essa era de 3.000 e abrir a era de 4.000, ele tinha que ter 7 anos. E ele nascendo no ano de 3.993, porque a gente viu a Wikipédia dizendo que Herodes morreu no ano 4. No ano 4, antes do ano do Mashiach, antes do ano 4.000, Herodes morreu no ano 4, antes do ano 4.000. E se você levar em conta, considerar que ele mandou matar as crianças, ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, e se você for considerar que ele morreu no ano 4, isso possivelmente, irmãos, quando ele morreu, Yahshua tinha 3 anos de idade. Agora, se segura aí, se segura na cadeira aí, para você não se emocionar, porque eu vou fazer uma conta aqui para você e vai mostrar que de fato Yahshua é 7. Se Herodes morreu no ano 4, tá certo? Ele morreu no ano 4. O decreto dele para matar as crianças era matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, quando ele morre no ano 4, ele morreu no ano 4, e Yahshua já tinha 3 anos. Então, os pais de Yahshua já podiam sair da onde eles estavam, porque eles foram, irmãos, saiu de Al-Shalom, por causa do decreto do rei Herodes, e foram para o Egito. Então, quando Herodes morre no ano 4, Yahshua já tem 3 anos. Aí você pega e faz o somatório. 3 e 4, 7. Quando Yahshua completou 4 anos, faltava 3 anos para começar a nossa era. 4 e 3, 7. Quando Yahshua completou 5 anos, faltava 2 anos para começar a nossa era. 5 e 2, 7. Quando Yahshua tinha 6 anos, faltava 1 ano para inaugurar a nossa era. 6 e 1, 7. Quando Yahshua completou 7 anos, ele inaugurou a nossa era. Ou seja, ele, quando completa 7 anos, ele vem e inaugura a nossa era. Ele fecha a era de 3.000 e abre a era de 4.000. Olha que fantástico, irmãos, essa revelação. E essa revelação vai trazer para nós a realidade do ano do nosso arrebatamento. Eu sei, irmãos, com 100% de certeza o ano do nosso arrebatamento. Eu sei com 100% de certeza. Mas vamos ler aqui um texto nas Escrituras, que a gente precisa ler os textos e precisa entender o conteúdo do próprio texto. E, às vezes, temos que buscar num contexto anterior e num contexto sucessor. Mas vamos ler aqui Amós 3,7.
E eu tenho, irmão, a certeza, Amós 3, verso 7. Espera aí, Paulo. Deixa eu sair daqui. Abrir a Bíblia aqui para vocês, irmão. Isso. Não, aqui não é a Bíblia. Aqui é a Bíblia. Muito bem. Amós 3, verso 7. Que diz assim, ó. Certamente, Iau, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, é tremendo demais o que eu vou falar para vocês. É fantástico demais, é magnífico demais o que eu vou dizer para vocês, meu irmão. E eu não estou aqui, irmão, trazendo o conto da carochinha, trazendo abobrinha aqui não, irmãos. Vocês conseguiram escutar a leitura? Conseguiram ver o que está no texto da leitura? Certamente, Iau, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E qual é a parte, irmãos, que a maioria das pessoas, quando lê esse texto, deixa passar aí por alto? Iau está prometendo que ele vai revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Observe, irmãos, que o segredo de Iau é revelado para os seus servos, os profetas. E nem todos Iaudim são profetas, irmãos. Nem todos Iaudim são profetas. Então, eu tenho certeza absoluta, porque esse documento que eu trouxe para vocês, que estou trazendo para vocês agora, eu estou estudando ele já faz algum tempo. E depois de estudar, de destrinchar e trazer essas coisas que eu trouxe para vocês agora, aqui que está o segredo, irmãos. Aqui que está o segredo. Os historiadores, com todos os seus erros, nós vamos ver que vai haver discrepância. Depois eu vou continuar com a leitura do documento. Nós vamos ver que vai haver discrepância entre um historiador e outro. Mas se nós estivermos focados nos acontecimentos principais, nos principais acontecimentos na pessoa de Iauxa, nós não vamos ser enganados por erro de historiadores. Nosso irmão Romildo foi levado a colocar algumas datas que o arrebatamento não aconteceu, não foi porque ele quis colocar. Ele foi induzido, foi levado pelos erros dos historiadores. O nosso irmão Romildo, ele não tem culpa disso. Entendeu, irmãos? Então, nós vamos agora aqui, nós vamos continuar com a leitura. Vamos continuar com a leitura do documento aqui do Joséfo. Vamos continuar com a leitura do documento aqui do Joséfo. Aqui. Então, ao morrer, possivelmente, entre 4 antes do Machia, Herodes deixou disposta em testamento a partilha do reino entre 3 de seus filhos. Nós já lemos isso, se não me falha a memória. Nós já lemos isso. E tem documento aqui, ó. Tá vendo aqui, nesse passar o mouse aqui em cima, vocês vão ver documentos. Tá vendo? Tem documento, ó. Quando vocês quiserem, vocês podem olhar aí na Wikipédia, aí vocês vão poder ler até melhor isso aí, no computador de vocês. Muito bem, ó. Que foram adorar, aí todas as crianças de até 2 anos de idade, ele mandou matar. E quando ele morre, Iauxa já está com 3 anos. Então Iauxa já pode vir para o cenário da terra dele. Moedas de Herodes, isso aqui são... As moedas que Herodes, o Grande, cunhou, não trazem símbolos tão agressivos para a religião judaica como acontecera com as dos seus antecedentes. Além do tripé de origem grega e com alguma eventual ligação às suas vitórias e consequente domínio sobre o país, e do elmo vai usar o escudo, mas haverá outros símbolos mais poéticos, como a romã, o diadema e a cornucópia, a âncora, etc. O Estado judeu herodiano. Herodes não tinha legitimidade judaica, pois descendia de Idumeu e sua mãe era descendente de árabes. Desse modo, sua legitimidade se fundava na própria estrutura do poder que ele exercia e que diferia da tradição dos asmoneus.
na medida em que o rei era legitimado como pessoa e não por descendência. O poder não se orientava pela tradição, mas pela aplicação do direito do senhor lá deles lá. O direito à terra decorria de distribuição. Lá o senhor deles lá o concedia ao usuário de sua escolha. O rei... Espera aí. Aonde eu estava, fugiu aqui, irmãos. O rei era a fonte da lei, ou seja, a lei viva. Conforme a base filosófica helenística, em oposição à lei codificada da tradição judaica. Essa nova estrutura de poder, repudiada pelos judeus tradicionais, permitia a Herodes nomear o sumo sacerdote, está vendo? Como é que o sumo sacerdote era pagão, não foi algo que nomeou nenhum deles, nomear o sumo sacerdote do templo. Ele destituiu os asmoneus e nomeou um sacerdote da família babilônica e mais tarde da Alexandria. Exigir de seus súditos um juramento de obediência, não raro em oposição às normas patriarcais. Interferir na justiça do Sinédrio. Está vendo? Ele interferia até na justiça do Sinédrio, irmão. Escravizar ladrões e revolucionários políticos, vendendo-os no exterior, sem direito a resgate. O poder militar de Herodes baseava-se nos mercenários estrangeiros, aquartelados em fortaleza ou em terras crerúquias, a eles destinadas no vale de Jezreel e nas cidades helênicas fundadas. Aqui nós vamos ver a morte, ó. A morte deve ser aqui a morte dele. A partir do trabalho de Emil Scherter, em 1896, a maioria dos estudiosos concordam que Herodes morreu no final de março ou início de abril. O que isso remete à nossa mente, irmãos? Pensa, Nissan, entendeu? Evidência adicional é fornecida pelo fato de que seus filhos, entre os quais seu reino foi dividido, dataram de seus governos a partir de 4 antes do Mashiach, tá vendo? Se eles começaram a reinar de 4 antes do Mashiach, isso quer dizer que Herodes, o pai deles, morreu de fato no ano 4 antes da nossa era, antes da chegada do ano 4000. E Arquelau aparentemente também exerceu autoridade real durante a vida de Herodes. Joséfo afirma que a morte de Filipe, o tetrarca, tomou lugar depois de um reinado de 37 anos, no ano 20 de Tibério, 34 já no tempo de Auxa. 34 já no tempo de Auxa. Joséfo diz que Herodes morreu depois de um eclipse lunar. Ele faz um relato dos acontecimentos entre este eclipse e sua morte. Entre sua morte e o Pessa, um eclipse parcial, ou seja, um eclipse de passagem parcial, ocorreu em 13 de março de 4 antes de Auxa. Aqui está sempre porque eu não quero falar o nome, mas é antes de Auxa. Cerca de 29 dias antes do Pessa, e este eclipse é geralmente considerado como o referido por Joséfo. No entanto, pelo eclipse de 13 de março de 4 antes do Mashiach ser apenas parcial e que segundo os defensores de outra data, não ser relevante o suficiente para ter sido relatado por Joséfo. Estão achando que o eclipse relatado por Joséfo não era relevante porque ele foi parcial. E o eclipse de 13 de março, ele foi total. E sempre, você observa aí que tem a peça. Sempre a peça. Como a época da morte de Herodes, sendo assim, Herodes teria reinado até cerca de 4 antes do Mashiach e falecido em 1 antes do Mashiach. Isso não fecha, porque ele queria matar Iauxa de qualquer jeito. Iauxa só vem do Egito para a sua terra
de fato, quando Herodes morre, porque o que o anjo fala? Aquele que queria matar já não está mais, já não existe, já morreu. Ou seja, Yahshua vem com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade. E quando ele inaugura o nosso ano, quando ele inaugura a nossa era, porque as eras, irmãos, elas são contadas de 2 em 2 mil anos. De 2 em 2 mil anos, há um acontecimento histórico, um fato histórico. 2 mil anos depois da terra ter sido criada, depois da entrada do pecado, veio o dilúvio. 2 mil anos depois do dilúvio, veio o Salvador. E 2 mil anos vai acontecer o arrebatamento. E de acordo, irmãos, com essa defasagem de 7 anos que nós temos, nós já sabemos o ano que vai acontecer o arrebatamento. Nós também, irmãos, temos que parar para analisar que toda essa defasagem entre Joséfo e outros historiadores não mexe no fato do nascimento de Yahshua e nem no fato da inauguração do ano 4000. Quando ele chega no ano 4000, ele vai fechar o ano 3000, que ele nasceu em 3.993. Quando ele fecha o ano 3000, ele está com 7 anos. E quando ele abre o ano 4000, ele está com 7 anos. Porque quando o ano é logo encostado um no outro. Quando o ano fecha, como é que é o fechamento dos anos? A gente pode ver aqui, nós acabamos de participar de um evento de passagem de um ano para o outro. Quando se passa de um ano para o outro, não é um espaço de anos, irmãos. É um espaço de minutos. Quando vai fechar, terminar o ano, por exemplo, quando terminou o ano de 2024, já veio o ano de 2025. Então, Yahshua, quando ele fecha o ano de 3000, porque ele nasce em 3.993, não foi carne e sangue que me revelou essas coisas. Se você quer acreditar, se você vai achar estranho essa mensagem, eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, do grupo Atalaia de Yahweh, porque Yahweh está mandando eu postar isso para vocês, porque vocês são meus irmãos. Eu amo vocês de todo o meu coração. Eu invoco o nome de Yahweh e Yahshua todo dia, irmãos. Todo dia eu invoco. E eu não tenho nada contra o grupo Atalaia de Yahweh, eu faço parte dele. Eu não tenho nada contra o canal Atalaia de Yahweh. Eu faço parte do canal, eu sou inscrito lá no canal. Agora, irmãos, nós temos o canal aqui, esse canal Palavra de Yahweh. Nós temos o grupo no WhatsApp, Yahweh Shalom. Nós temos o nosso grupo lá também. Porém, lá, irmãos, eu obedeço Yahweh. Eu não fico tentando achar que fulano é trigo e fulano é joio, então o joio tem que ser arrancado. Eu não fuzilo ninguém lá, eu não excluo ninguém. Se tiver alguém de ser excluído lá no nosso canal, no nosso grupo no WhatsApp, Yahweh Shalom, é o nome do nosso grupo. Quem vai fazer isso é o próprio Yahweh, é o próprio Yahshua. Ou o fato de alguém que estiver fazendo parte do grupo não aceitar as verdades que Yahweh traz através desse amigo que vos fala, desse irmão que vos fala, eles mesmos vão sair fora. Mas eu lá, irmãos, eu não fico rotulando ninguém, eu não fico usando nomes no mínimo agressivo, se não considerar nome de juízo, mas nome agressivo, porque eu não vejo. Porque quando Yahshua, irmão, chama aquele Anás e Caifás de raça de víbora, Yahshua sabia que eles eram raça de víbora. Yahshua, ele não estava exercendo o seu poder divino, porque Yahshua é 100% homem, irmãos. Não tem essa de 100% divino, não. O poder divino que Yahshua usava era do Pai. Quando ele curava as pessoas, era no poder divino do Pai. Ele não curava na humanidade dele. Ele curava no poder divino do Pai, porque ele é 100% homem. Não existe essa de 100% divino. E ele é o nosso intercessor como homem. Ele não é o nosso intercessor como divino. Isso é importante a gente entender isso. E eu, irmãos, eu falo para vocês, meus irmãos Yaldim, do canal Atalaia de Yahweh, do grupo Atalaia de Yahweh, eu concordo com todos os 4 pilares. Senão eu não estaria fazendo parte nem do canal e nem do grupo se eu não concordasse.
com esses 4 pilares e aquilo que o irmão Romilson ensina e outros irmãos ensinam. Eu não estaria fazendo parte se eu não concordasse. Eu tenho o prazer de estar dividindo aqui com vocês o pão da vida, né? O pão da verdade. Porque, irmãos, a comida, a verdadeira comida, ela não é caracterizada num pão material, num pão físico. Mas a gente precisa do pão físico para participar do Partir do Pão. Porque o Partir do Pão físico, quando a gente participa, a gente também, irmãos, está participando do pão espiritual. Por isso a gente deve fazer isso em memória de algo. Eu estou dando essa pegadinha aqui a respeito dessas coisas. O assunto aqui é outro. Mas para dizer para você que eu não tenho nada contra o meu irmão Romilson. E até falo para você, ele é um escolhido para viver o contexto que até agora ele tem vivido. Agora, eu posso falar aqui. Se ele pegar esse vídeo, analisar ele certinho, bonito, ele vai entender. Eu já tenho certo, 100% de certeza, o dia, a hora e o ano do arrebatamento. Eu tenho o dia, a hora e o ano do arrebatamento. E acontecendo outra decepção, passando-se o ano de 2025, passando-se o ano de 2026 e não aconteceu o arrebatamento, eu sei que o meu irmão Romilson é firme para continuar. E quando cair para ele o ano exato, com 100% de certeza, aqui eu falo, irmão, que eu sei o ano exato com 100% de certeza, porém eu tenho que respeitar a vontade de Al. Porque como a gente lê, conforme a gente leu aqui em Amós, certamente, Al, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, olha a vírgula, os profetas. Al, irmãos, ele é da vontade dele revelar isso aos seus servos, os profetas. Agora eu quero fazer uma pergunta. Todos os Ialdins são profetas, irmãos? Não. Todos os Ialdins não. Nem todos os Ialdins são profetas. Outros têm outros dons. Dom de cura. O Romilson tem o dom de profetizar. Já deu para perceber isso aqui. Ele tem o dom de profetizar. E eu acredito que se ele entender certinho, e entender também esse texto de Amós 3,7 é importante, irmãos. É um segredo de Al. E é para ser compartilhado apenas com os servos deles, os profetas. Não é com todos os servos. O servo que é servo, ele serve e fica atento. Se eles seguirem a liderança aqui da igreja de Al, aqui na terra, através do irmão Romilson, porque o irmão Romilson é um líder aqui também na terra. E Alcha é o nosso líder supremo, é o nosso pastor e único pastor. Nós de Filadélfia, nós não temos pastor senão Alcha, o Machia. Ele é o nosso pastor. Eu, irmãos, eu posso falar para você, eu tenho 100% de certeza o dia, o ano e até a hora do arrebatamento. E todos vocês têm o dia e a hora, mas o ano, só os servos dos profetas que têm. E aqueles que têm, sabem que é um segredo de Al. O segredo de Al resolveu compartilhar apenas com os seus profetas, seus servos, os profetas. Não são todos os servos, irmãos. Não vão ser todos os servos que vão compartilhar do segredo de Al. Observa, vou ler mais uma vez, para que possa ficar bem burilado na nossa mente. Certamente, Al, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, olha que tem uma vírgula, aos seus servos, os profetas. Então, irmãos, nem todo mundo é profeta. Todos nós, Ialdim, somos servos, mas nem todos somos profetas. Por eu ter o segredo, por eu ter a revelação desse segredo, eu sei que eu sou também um profeta. Senão Ial não ia me revelar. E eu fiquei 30 anos no sistema, irmãos. Ial me permitiu ficar 30 anos no sistema. E já dentro do sistema, quando Ial abençoou algumas pessoas lá dentro do sistema,
abençoou através desse servo. Ele abençoou através desse servo algumas pessoas. E algumas delas, minha esposa, minha mãe, minha tia, que já estão fora do sistema. Elas acreditaram em mim como servo de Iau e como profeta de Iau, não rotulado por mim, porque é Iau que testifica de mim, é Ele que fala de mim. E, irmãos, eu quero fazer um apelo para todos vocês agora, antes de terminar o nosso vídeo, que nós devemos lembrar que a vereda do justo é igual à luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Isso está em Provérbios 4, 18 e 19. Eu peço a vocês que não fique se degradando, não fique censurando uns aos outros. Eu recebi algumas censuras, irmãos, lá no grupo Atalaia de Iau no Zap. Eu recebi uns rótulos de censura, mas isso não me machucou em nada, porque, irmãos, eu tenho medo de receber o rótulo de censura de Iau, de Iauxa. E até aqui, irmãos, nenhum rótulo de censura da parte dele eu recebi, porque o que eu trago a vocês, o que dele também recebi. Então, lembra-se que Iauxa, ele é o ancião de dias, porque Iau, no tempo que ainda não existia Iauxa, era Iau sozinho, o tempo nem era tempo e nem existia tempo, porque Iau estava sozinho. E quando ele cria Iauxa, ele já cria Iauxa, e a partir de Iauxa, o ancião de dias, o ancião de tempos, de eras. Irmãos, nós temos que ficar firmes, porque está próxima a nossa redenção. A nossa redenção se aproxima, irmãos, e temos que ficar atentos. E se você quiser aprender de assuntos diversos, eu convido a você a se inscrever nesse canal, Palavra de Iau, e fazer parte também do nosso grupo lá no WhatsApp, o nosso grupo Iau Shalom. Que Iau nos abençoe rica e abundantemente. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Em nome de Yahshua Mashiach, assim seja.